Boa noite a todas e a todos. Como já deu 8 horas, eu vou, antes de introduzir todo mundo, introduzir a SAEM, eu vou passar a palavra para o Gabriel Vieira, que vai dar um aviso. Oi, gente, tudo bem? Eu não sei se todo mundo que está aqui é da USP, mas eu vou só me apresentar aqui rapidinho. Eu sou o diretor de marketing atual da SAEM e eu vim fazer um comunicado bem breve aqui para vocês. Como vocês podem notar aí na nossa tela, nos slides, a gente está aí com uma campanha, né, uma parceria da SAEM com uma ONG que chama Somos Todos Heróis. E esse aí é o Bernardo, né, um dos heróis da ONG, né? E basicamente o que acontece é o seguinte: essa ONG, ela arrecada fundos para ajudar em algum tratamento com pessoas que possuem necessidades especiais ou que precisam comprar algum equipamento que é muito caro, né? Então essas crianças, esses jovens, né, essas pessoas, elas têm algumas metas a atingir que às vezes são muito caras, às vezes ficam um pouco estagnadas, né? E a SAEM abraçou o caso do Bernardo como um dos nossos projetos sociais, que a gente está agora ajudando na divulgação para conseguir arrecadar mais dinheiro aí para o tratamento dele. Então, eu vou mandar aqui para vocês no chat, rapidinho, o link para a página do Bernardo no site da ONG. Deixa eu só ver aqui. Aqui a página do Bernardo. E se vocês quiserem conferir também um pouco mais do trabalho desse pessoal aí, tem a página do Instagram deles, tá bom? E mais para frente a SAEM vai contribuir de outras maneiras também aí na arrecadação de dinheiro para a campanha, mas aí isso são cenas dos próximos capítulos, né? Boa sorte aí para todo mundo no evento, viu? Beijão. Obrigada, viu, Gabriel? Eu acho que agora a gente já pode dar início para o evento. Então, primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e todas. E é com muito orgulho que nós, da SAEM, hoje a gente vai apresentar a terceira edição do MM Talk Online Experience. A edição de hoje vai ser muito especial e ela vai contar com a presença de 4 convidadas formadas no nosso curso de Engenharia de Materiais e Manufatura da USP. Muito bem, começando então a nossa roda de conversa, eu queria primeiro me introduzir. Meu nome é Marina Mergulhão, eu ingressei na Engenharia da USP em 2018, e hoje eu vou estar apresentando o evento juntamente com a Ana. Se você quiser se introduzir, Ana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, a Mergul, a equipe da SAEM, que ajudou a gente a realizar esse evento, que foi idealizado por mulheres, mas que a execução contou com toda a equipe da SAEM. E agradecer também as nossas convidadas pelo tempo delas e por comparecer à nossa roda de conversa. Eu me chamo Ana Júlia, eu sou da turma de 2020 e atual diretora de RH da SAEM. Então, começando a apresentar nossas convidadas, se quiser começar, Mergul. A gente pode fazer assim, em ordem alfabética. Bruna, será que você pode começar se apresentando? Posso. Então, boa noite, pessoal. Antes de tudo, eu queria agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. Então, meu nome é Bruna, eu sou da turma de 2010, eu sou da primeira turma da Materiais. Falando que são de 2018, 2020, eu tô morrendo aqui. Mas então, eu sou da turma de 2010, né, me formei em 2015, aí depois disso eu já engatei o doutorado, né, aí na Materiais mesmo. Terminei o doutorado no meio do ano passado, né, julho do ano passado, e em outubro eu comecei a trabalhar no Senai, Cimatec, no campus aqui de Salvador, né, e estou aqui desde então, trabalhando com pesquisa também, como pesquisadora. Agora, se a Karen pudesse apresentar, por favor. Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Karen. Também gostaria de agradecer muito a SAEM pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, poder conversar com todos sobre as nossas experiências também. E, formalmente, gostaria de parabenizar todas as mulheres aqui pelo dia de vocês. E, conforme escrito na descrição, eu sou da turma de 011, depois da Bruna.
E eu fiz 2 iniciações científicas durante a graduação, uma de biomateriais, com o professor Campana da IQISC, e outra pesquisa de materiais compósitos, com o professor Tarpani. E essa segunda pesquisa, ela proporcionou para mim, né, uma pesquisa no exterior, lá no Canadá, em parceria com a Universidade de Laval. E assim que eu retornei, eu comecei um estágio voluntário, não remunerado, na Plastec do Brasil, em Indaiatuba. Ela é uma empresa americana com expertise em injeções de peças plásticas, tanto de embalagens alimentícias, hospitalares, de higiene, e é onde eu aprendi mais sobre o processo de injeção de peças plásticas. E foi muito bom para o meu aprendizado, né? E isso também proporcionou outro estágio, que foi na Toyota do Brasil, que foi bem a questão de eu terminei o estágio na Plastec, e quando eu ia me formar, surgiu essa oportunidade da Toyota, e eu fiquei, poxa, eu me formo agora, e sigo a carreira na Plastec, ou eu aguento mais um pouco, me esforço, puxando algumas matérias eletivas, e tento o estágio na Toyota, né? Então, foi um momento que eu tive que ponderar muito, e pensar no meu futuro, o que seria melhor, e eu optei por estagiar na Toyota. Eu não me arrependo nem um pouco, porque foi uma experiência incrível. Eu fui efetivada antes do encerramento do processo de estágio. Atuei na parte de qualidade lá, e era algo bem desafiador para mim, porque até então eu sempre me identifiquei mais com polímeros, e continuar na Plastec seria um caminho bem legal. Porém, mecânica automotiva, algo que eu não tinha nenhum contato, era a nova realidade, mas foi o que eu abracei, e eu segui com o tempo, assim, eu me apaixonei por esse segmento do setor automotivo, e aí, então, depois comecei a pesar na balança de novo. Qual será o novo desafio, né? Será que eu continuo agora, tenho mais conhecimento, um pouco do setor automotivo, ou tento um novo desafio, que é o que aconteceu. Então, como na descrição, eu estou tentando, eu vou, né, começar um MBA agora, lá no Canadá, e encerrei minhas atividades na Toyota do Brasil esse ano. Então, é isso. Obrigada, viu, Karen? Agora eu acho que a Thaís podia se apresentar. Beleza, gente. Boa noite a todos. Fico muito, muito feliz de poder participar aqui do evento da SAEM, rever minhas veteranas, rever os professores, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com, né, nossos bichos aqui. Vou dar um breve resuminho, então, da minha trajetória aí. Eu sou da turma de 012, então, para continuar a escadinha aí, 010, 011, 012. Durante a minha graduação, eu fiz iniciação científica com o Tony durante uns 2 anos, na área de polímeros, né? Então, a gente trabalhava ali com polímeros naturais, polímeros biodegradáveis, blendas. E eu fui fazer estágio em 2016 na Whirlpool. Para quem não conhece, a Whirlpool é a detentora das marcas de Consul e Brastemp, KitchenAid, né, no Brasil, e outras marcas fora do Brasil. E aí fiz estágio, entrei numa vaga de engenharia de processo, dentro da engenharia industrial. Então, para ser estagiária do pessoal de fabricação, então, dentro da Whirlpool, a gente conta toda com a parte de montagens, né, aqui na planta de Rio Claro, de lavadoras e fogões, mais especificamente a parte de lavanderia que eu ia trabalhar, então, com fabricação de toda a injeção plástica ali, de todas as peças. E fiquei ali durante 1 ano, né, como estagiária, e aí no próximo ano eu retornei como efetiva na cadeira de engenheira de processo mesmo, então logo eu fui efetivada, e aí permaneci nessa vaga técnica, né, então eu fiquei na engenharia de processo, trabalhando dentro da engenharia industrial, dentro da parte de injeção plástica, responsável por todo o processo de injeção da fábrica, durante 1 ano e 3 meses, e coincidentemente nessa época eu comecei a despertar muito gosto por pessoas, até pelos grupos dentro da empresa, de engajamento e clima e tudo mais, tratar muitos projetos. Acabei indo para a área de gerenciamento de projetos, então resolvi, por conta própria, sair um pouquinho da área técnica e estudar um pouquinho mais pessoas, projetos, e aí eu fiz uma pós
na Exalc, né, na USP de Piracicaba, em gerência de projetos, né, gestão de projetos, e, coincidentemente, apareceu uma vaga de líder de projetos, né, gerente de projetos para a lavanderia, né, representando a manufatura, ainda dentro da engenharia industrial, né, então aí eu saí dessa área totalmente técnica do meu estágio, do meu primeiro ano como engenheira, e comecei a atuar como líder de projetos até hoje. Então, desde 2017, né, ali começo de 2017 até hoje, eu trabalho com gerência de projetos, então saí totalmente da área técnica para uma área mais com soft skills, e é isso que eu trabalho hoje, gente, adoro o que eu faço. Então, aí tá um pouco do caminho, né, a Bruna falou muito do caminho dela de continuar na área, a Karen falando de outros desafios, o meu foi também sair da área técnica e fui para a área totalmente diferente do que da nossa formação, mas eu acho que vale como experiência, sim. É isso, gente. Agora, por fim, se a Thalita pudesse apresentar, por favor, também. Pessoal, boa noite para todo mundo que está aqui. Eu quero agradecer primeiro, né, o convite para estar com vocês hoje conversando, dividindo um pouquinho da minha experiência, e eu estou vendo aí ao lado de colegas com uma trajetória já bem bacana, né, com bastante bagagem, e também aproveitando e falar um feliz Dia das Mulheres, né, para todas as mulheres que estão aqui hoje. Bom, a minha trajetória, não, assim, é um pouco longa até eu me formar. Eu saí do colégio em 2007, não sabia direito o que eu queria fazer, sabia que eu queria ter uma empresa na área de reciclagem. Na década de 70, meus avós tiveram um empreendimento em Piracicaba, na área de reciclagem de polímero e papelão, então eu cresci ouvindo que o lixo não era lixo, e isso era a minha paixão. Eu queria trabalhar com resíduo, né? Mas quando a gente é criança, a gente não sabe esses nomes bonitos, né? Resíduo, economia circular, eu queria trabalhar com lixo. E aí eu não sabia direito o que queria fazer, saí do colégio, passei por algumas faculdades aí, antes de vir para a USP, então comecei a fazer engenharia agrícola na Unicamp, fiz bioenergia sucroalcooleira na FATEC em Piracicaba. Então eu seria 08, vamos dizer assim, mas acabei me tornando 015 da Materiais. Quando eu comecei o curso, eu comecei pensando nessa proposta de trabalhar com resíduo, né? Eu gostei muito da visão né, da visão e da bagagem que traz o curso de Engenharia de Materiais e Manufatura na USP, por trazer, então, o conhecimento da parte de projeto, materiais, manufatura. Eu pensei, bom, é aqui. Assim, eu vou sair com uma ideia de negócio na área de resíduo, porque aí eu vou ter a bagagem para isso. E aí, vim para materiais, então, em 2015, terminei minhas disciplinas em 2019, durante a graduação eu comecei a Gaia, né, a startup. A gente trabalha hoje com gestão inteligente e incentivo ao descarte responsável de lixo eletrônico. Então, foi mais ou menos ali em 2016, numa disciplina de inovação e empreendedorismo, que eu comecei a desenhar o que viria a ser a Gaia. E aí, em 2018, junto com a USP, é que eu comecei a colocar a operação para rodar com MVP aqui na cidade. Então, basicamente, minha experiência profissional está sendo aí na startup, né, desde 2018, e agora que eu me formei, né, que 2020 é que eu comecei a ficar full time no negócio, e aí começou a crescer a equipe, e estamos agora focando em ampliar o nosso trabalho. Então, isso é um pouquinho, acho que, da experiência minha. Ai, que legal, Thalita. Obrigada, viu? Agora, te aproveitando um pouco do que você falou, e estendendo para todos, a primeira pergunta que a gente queria fazer seria como que vocês acreditam que o curso de Engenharia de Materiais e Manufatura contribuiu para o lugar que vocês estão hoje? Tanto na questão de como vocês chegaram aí, quanto nas experiências que vocês têm no trabalho. Tá, pode começar? Então, gente, no meu caso, como vocês viram, eu tenho um viés, assim, bem acadêmico, né, tanto que eu fiquei para fazer o doutorado, tal, estava pensando em fazer um pós-doc, mas aí acabou aparecendo essa oportunidade para mim aqui no Senai, em Salvador, e eu acabei aceitando, né, então, assim, no meu caso, eu digo que o que contribuiu, na verdade, foram as decisões que eu tomei ao longo do curso, né?
Quando eu me apresentei, eu fiz uma apresentação mais breve, assim, mas eu vi que o pessoal elaborou um pouco mais. Então, durante a graduação, eu fiz 2 ICs, né? Uma com a Vera, que está assistindo, e depois, mais para o final da graduação, eu fui trabalhar com o Haroldo, né? Eu sempre tive, assim, eu tive mais afinidade com essas partes, né, de cerâmica, de metalurgia, e no início eu estava em dúvida, então primeiro eu escolhi cerâmicas, aí eu, inclusive, fiz um intercâmbio, né, que a Vera ajudou muito, aí eu passei 6 meses nos Estados Unidos, e aí quando eu voltei eu pensei assim, eu ainda não estava me sentindo completa, né, então eu falei, vou tentar alguma coisa na parte de metalurgia, e aí eu fui trabalhar com o Haroldo, e aí nessa parte eu me encontrei melhor. E aí eu decidi, já quando eu estava acabando a graduação, eu decidi que eu tinha gostado tanto, assim, da área, da ciência de materiais, né, no meu caso, mais especificamente, que eu já quis fazer o doutorado, né, muita gente pensa, assim, seguir a escalinha, né, fazer mestrado, para se ambientar com essa parte de pesquisa, eu falei, não, acho que eu dou conta do doutorado, né, e acabei gostando cada vez mais, me aprofundando cada vez mais, né, tanto que fiz um doutorado de sanduíche também, fui para a Alemanha, lá aprendi muita coisa, e hoje em dia todos esses caminhos, assim, que eu tomei, culminaram com a minha vinda aqui para o Senai, né, onde o pessoal trabalha muito com pesquisa e desenvolvimento, né, e eu estou aqui como pesquisadora, inclusive, foi através de um contato do Haroldo, né, que eu vim parar aqui. Então, para mim, o essencial do curso foi isso, sabe? Foi perceber que eu estava no lugar certo, que, inclusive, assim, quando eu prestei vestibular, na verdade, materiais não era a minha primeira opção, era produção. Aí eu não passei na materiais. Eu falei, vou tentar, vou ver o que dá. E, no fim, sabe, vi que era, assim, o ideal para mim. Hoje em dia, eu acho que eu vejo que eu me dei muito melhor com materiais do que eu teria me dado com produção, né? E a partir daí, ir pensando, assim, e se encaminhando, sabe? Se você percebe que começa uma coisa, tá faltando, vai outra, e aí você consegue, até você chegar num ponto em que você fala, não, é isso que eu quero, né? E comigo foi assim que eu fui evoluindo, né? Muito legal, eu posso também falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, assim, a ESC, USP, assim como várias outras universidades, elas proporcionam, oferecem, né, muitos programas extracurriculares, atividades que sejam, para o desenvolvimento, né, dos alunos. Então, isso é muito bom, seja ESC Júnior, iniciações científicas, Baja, Fórmula, e até mesmo trabalhos voluntários, atividades esportivas. Então, isso é muito bom para todos os alunos também, para ter uma experiência em outras áreas também. Então, aumente seu conhecimento e é o momento que você tem para se conhecer, aquele período de autoconhecimento, o que você gosta. Às vezes você não imaginaria fazendo uma coisa, mas aí em uma dessas atividades você se identifica e é algo que você define que quer tocar daqui para frente. Então, para mim, as minhas 12 IC ajudaram muito na prática do laboratório e também das aulas práticas que nós tivemos, tanto na Plastec quanto na Toyota, me ajudaram muito na parte de análise de material, porque eu trabalhei na parte de qualidade, mais focada nas falhas que aconteciam em campo, ou seja, falhas mecânicas, né, de um veículo. Então, toda a parte de investigação técnica era nós que fazíamos. Então, por exemplo, um semi-eixo rompeu. Então, tem que analisar o modo de fratura, né? Também um polímero. Houve contaminação, foi uma fratura frágil, foi por fadiga. Então, tudo isso foi a parte de materiais que me ajudou muito também nesse aspecto. Eu sou super grata, é isso que eu levei comigo para as minhas experiências profissionais. Aí eu vou dar meu testemunho, que é um pouquinho oposto, por conta de eu hoje não trabalhar com engenharia de materiais, eu acho que até para desmistificar algumas coisas, né? Eu, assim, penso que durante a faculdade, realmente aproveitem todas essas atividades que a Karen comentou, de realmente aproveitar e experimentar, entender quais são os seus gostos. Eu falo que
coloco meu irmão ainda faz faculdade, ele fez já trocentos estágios, ele faz engenharia agronômica, e eu falo para ele se jogar no que ele precisa. Então, fazer estágio, fazer empresa júnior, fazer trabalho voluntário, fazer intercâmbio. Então, assim, eu acho que o momento da faculdade, a gente tem que explorar muito mais do que, além das disciplinas, que obviamente vão nos dar um embasamento teórico, mas aproveitem e suguem muito da faculdade todas essas atividades extracurriculares. A gente aprende muita coisa teórica na faculdade? Aprende. Na empresa, foi a minha porta de entrada? Foi a minha porta de entrada, porque eu trabalhava com polímeros, causou com injeção plástica, e isso foi a minha porta de entrada para eu chegar na cadeira que eu estou hoje. Mas ainda assim, vocês precisam aproveitar e descobrir os gostos ao longo da faculdade. E a faculdade tem, né, durante toda a sua carreira na faculdade, você tem essas experiências para desenvolver o que a gente fala de soft skills, né? Comunicação, vocês aqui que estão na SAEM, que participam, é super importante essas rodas de conversa para desenvolver comunicação e outras habilidades. Então, assim, pensando no curso de engenharia de materiais, sim, eu acho que a parte de teoria nos ajudou aí cada uma a ter a porta de entrada, uma mais na área mais acadêmica, outra numa porta de entrada mais técnica, mas acho também que a gente deve muito focar também nessas atividades que a faculdade proporciona, né, além do curso de engenharia de materiais. E, obviamente, hoje eu não trabalho especificamente com engenharia de materiais, não atuo na área, mas hoje todo o conhecimento que eu tenho de injeção plástica, na época lá que eu fui engenheira de processo, na época que eu fiquei como estagiária, hoje, quando eu vou liderar um projeto que tem aprovação de resina, todo esse fluxo de injeção, uma peça nova que a gente precisa fazer, eu tenho esse conhecimento. Então, tenho conhecimento pela graduação, tenho conhecimento pela minha experiência, né, como engenheira de processo, na fase de estagiária. Então, assim, toda a experiência que vocês capturarem na teoria aí, dentro da engenharia de materiais, na faculdade, é válido, sim. E penso eu também que vocês precisam aplicar, expandir, desmistificar isso também, que, preciso continuar na área de engenharia de materiais. Estar na faculdade, estar com todas essas possibilidades ajuda muito, sabe? Eu acho que, independente se for uma engenharia de materiais, uma engenharia de produção, você desenvolve esse raciocínio crítico que você precisa para discussões em reuniões, discussões técnicas. Então, assim, aproveitem a base da engenharia, aproveitem a base da engenharia de materiais e também aproveitem essas outras habilidades que a gente consegue desenvolver na faculdade, que com certeza tem super importância, né, na nossa trilha de carreira. É isso. Bom, acho que da parte do curso, assim, as minhas colegas são bastante técnicas, né, e usaram muito a parte de engenharia. Eu saí e acabei indo mais para a parte da startup e de gestão, assim, né, das atividades, da parte de estratégia de negócio. Mas o curso de engenharia de materiais e manufatura, eu acho que é a primeira coisa, né, o curso de engenharia, ele te ensina a encontrar solução para os problemas, né, a pensar criativo, a buscar conhecimento, a buscar literatura para resolver algum problema. Então, eu acho já esse primeiro ponto é fundamental, né? Você entender como resolver um problema, ser criativo, buscar conhecimento técnico. Então, isso foi algo que eu aprendi bastante, assim, que eu aplico hoje, né, trabalhando. Também teve as oportunidades, acho que se abriram em relação a estar aí dentro da USP, e aí, como as outras colegas já falaram, né, coisas que a gente pode fazer extracurricular. O primeiro exemplo foi a disciplina de inovação e empreendedorismo que eu fiz aí dentro. Aí uma coisa foi abrindo porta para outra, né, quando eu saí dessa disciplina, falei, é isso, né, eu gosto de materiais, quero trabalhar na área de reciclagem, e via muito resíduo, né, então eu via assim, tem muita gente boa projetando muito produto hoje em dia, mas a velocidade que a gente está tendo solução de logística reversa e economia circular para voltar isso, né, como matéria-prima para o ciclo de produção, tá meio lenta ainda, né. Então eu saí cheia de ideia da disciplina, eu lembro que fui conversar com vários professores da materiais, e aí o professor Falcão foi quem me ajudou na época, falando, já ouviu falar sobre
lixo eletrônico, me passou um monte de referência de literatura para eu entender como que se tratava isso fora do Brasil, o que faltava dentro do Brasil para a reciclagem de lixo eletrônico, especialmente da mineração urbana, que a gente chama, né, que é recuperar os metais dos eletrônicos. E aí foi que eu comecei a me aprofundar mais e entender até usar a parte do conhecimento técnico, mais de materiais, e acabei nessa conhecendo o meu sócio Raul, que cofundou a Gaia comigo. Ele sim tem um perfil bem técnico, estava fazendo o doutorado dele na época aqui, já tinha trabalhado na indústria de resíduo, né, transformando o resíduo em matéria-prima, e com lixo eletrônico também. Então, aí que a gente começou a desenhar, entender, nossa, né, tipo, será que falta alguma coisa técnica para tudo isso acontecer aqui dentro do Brasil, ou tem outras coisas? E a gente foi se aprofundar também na parte de mercado, entendeu que tinha outros gargalos, né, no Brasil. E isso aqui é legal, porque aí você aprende a consultar, né, artigo, a buscar, a conversar com pessoas de outros países que já estão estudando isso e ver se tem alguma novidade que dá para trazer. E aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso nessa área de viabilidade técnica e econômica, na parte de montar uma planta de recuperação de metal a partir do lixo eletrônico no Brasil. Então, assim, eu nunca tive um perfil muito técnico, apanhei um pouquinho aí na graduação, mas você vai vendo como aquilo que você está aprendendo se conecta, né, com problemas reais que te motivam, e aí você, às vezes, pode não usar tudo, né, mas você vai usar algumas coisas que podem ser chave ali para aquilo que você está trabalhando. E também concordo, né, desenvolver soft skills, tem muita coisa além do conhecimento técnico. Para a gente também foi bem legal, assim, a possibilidade de estar dentro da USP, conhecer pessoas para trabalhar com a gente na startup. A gente conseguiu um PIP da FAPESP, a gente conseguiu um programa de aceleração do Instituto TIM, que também apoia projetos que estão na fase de graduação ainda. Também participamos de um programa do SEBRAE junto com a InovaGrade da USP. Então, tudo isso está dentro da USP e foi abrindo essas portas também para eu aprender mais sobre a área de negócios, que é a área que eu gosto bastante, né? Então, acho que eu ficaria até amanhã falando tudo que a faculdade foi legal aí, conhecer pessoas, né? Então, acho que tem muita coisa positiva, né? Além dos conhecimentos de materiais, tem mais um monte de coisa que vem junto no pacote. E aí eu acho que vale também, conectando isso com o que a Thalita falou, de aproveitar. A gente tem muitas vezes na cabeça, putz, eu preciso me formar em 5 anos, em sei lá quantos anos agora é o máximo que a gente pode ficar, 7 anos e meio, se não me engano. Ah, eu preciso com aquela pressão. Eu acho assim, eu tinha muito isso, eu me formei em 5 anos, mas hoje eu fico muito pensando, putz, e se eu tivesse feito um intercâmbio, se eu tivesse participado de uma empresa júnior, às vezes a gente tem que atrasar a matéria, atrasa a matéria, a gente sabe que não é o ideal. Legal você concluir em 5 anos e, quem sabe, nos 5 anos conseguir aproveitar na totalidade, no sentido de fazer todas essas atividades extracurriculares e ainda formar em 5 anos. É um pouco, né, polêmico isso, mas, assim, aproveitem o que a Thalita falou, que ela foi fazer uma matéria que não tinha nada a ver com o curso, e isso abriu portas para ela conhecer e abrir a cabeça e conhecer outras coisas. A gente sabe, sim, que a engenharia de materiais é muito técnico e vai trazer, sim, esse viés técnico para, né, para todo mundo. Não é como, talvez, uma engenharia de produção que nos leve mais para ser um administrador, né, mais fábrica, mais gestão e tudo mais. A engenharia de materiais, ela é técnica. Então, acho que, exatamente por isso, de aproveitar todo o embasamento técnico que o curso dá, mas ainda assim aproveitar essas outras matérias super legais. Na época, eu não tinha noção, eu não procurava matérias além. Talvez se eu tivesse feito várias matérias da produção, ou de inovação e tudo mais, tivesse me agregado ainda mais para eu entrar, e talvez não teria entrado na área técnica, talvez já teria entrado direto na área que eu estou hoje. Então, eu acho que o ponto aqui é realmente aproveitem a graduação, tem esse ponto, putz, preciso formar nos 5 anos, mas aproveitem ao máximo as matérias que a engenharia de materiais fornece, mas olhem além. O mercado, se você quer trabalhar de forma acadêmica, ou se você quer trabalhar numa empresa, se você quer fazer sua startup, qualquer experiência que você tem na faculdade vai te agregar de alguma forma. Então, é a hora de vocês se jogarem, e depois também tem tempo de se jogar e aprender outras coisas, mas aproveitem e suguem da universidade, das atividades,
das matérias que a USP fornece com ótimos professores, né, para vocês criarem bagagem para sair do mercado de trabalho. Nossa, isso é verdade, assim, quando eu comecei a graduação, eu era muito bitoladinha também com esse negócio, sabe, de formar em 5 anos. Aí a gente via, tudo bem que também o curso, assim, estava num estágio bem embrionário, né, mas tinha já algumas, eles estavam colocando algumas optativas, aí eu olhava aquilo lá e falava, ai, mas como que eu vou encaixar uma optativa nessa grade tão pesada, sabe? Aí eu vou ter que jogar a matéria para outro semestre? Ah, não. Até para fazer o próprio intercâmbio, eu estava um pouco receosa no começo, sabe? Mas aí a Vera me incentivou, né? Ela falou, não, vai, uma oportunidade. Aí eu falei, tá bom, vou. Aí eu acabei atrasando minha graduação também, só 6 meses, né? Mas atrasou um pouquinho. Mas aí você percebe que é uma experiência super válida, sabe? Que acrescenta, né? Acrescenta. Então, claro, é válido sim. Sim, eu também gostaria de acrescentar aí que eu sou exemplo disso também, né? Eu fiz o intercâmbio, fiquei 4 meses fora pela pesquisa, e quando eu retornei também procurava um estágio, porém a situação do mercado não era das melhores, então acabei atrasando já para encontrar um estágio. Nisso eu optei por fazer umas matérias eletivas de empreendedorismo na Exalc, que foi muito interessante, por sinal, agregou muito, né? Sempre agrega. E aí, quando eu estava para me formar, vem a oportunidade de fazer um estágio, estender um pouco mais a graduação. Então, assim, são escolhas, né? Então, eu acho muito válido também, se você tiver possibilidade, condição, né? Que às vezes as pessoas precisam se formar em 5 anos também, a gente entende, mas se você puder, aproveitem essas oportunidades que vêm, agarrem com força, partam para cima, porque também eles esperam que vocês vão sair com todo o conhecimento do mundo, preparadíssimos para o mercado de trabalho. É com ele que a gente também vai aprendendo no dia a dia, e que a Thalita comentou, né? O interessante da engenharia, o que é mais legal, que ela ensina a gente a buscar informações e resoluções, né? Então, como buscar e como se adaptar e quão rápido você consegue se adaptar ao ambiente. Então, isso que é uma das vantagens, assim, da engenharia. Agora eu ia falar que também, se alguém quiser fazer alguma pergunta por microfone, assim, pode levantar a mão, que a gente chama, e pode ir mandando pergunta no chat, que a gente vai fazendo uma ordem aqui de perguntas e falando para as meninas. E, enquanto isso, a gente vai falando perguntas que a gente preparou para engatar mais a conversa e ficar mais dinâmica. Aí, então, vou falar a segunda pergunta que a gente preparou, que foi: como é a vivência de vocês como engenheiros no mercado de trabalho? Para ser mais clara, como esse mercado de trabalho recebeu vocês como engenheiros? Posso começar? Especificamente, assim, falando, né, engenheira, nova, recém-formada, a gente sabe que tem preconceito, a gente sabe que tem preconceitos. Pensa só, eu com 27 anos, hoje numa cadeira de líder de projeto, demandando os caras técnicos de 40, sei lá, 25 anos de casa, 30 anos de casa. Então, a gente enfrenta, assim, dificuldades. Eu acho muito mais ligado com a falta de experiência, né, porque a gente sai cru da faculdade, a gente tem as experiências que a gente acabou de conversar sobre, mas a gente sai cru da faculdade em questão de prática, né, então, é difícil você chegar crua e começar a lidar com pessoas que têm mais experiência, então tem aquele preconceito, putz, essa menina nova, não sabe nada, tem isso, mas eu acho assim que a gente não deve, né, se apegar a isso. A gente sempre tem que deixar muito claro que, na verdade, a gente está lá para aprender, né, desde a época de estágio, e hoje, dia a dia, eu aprendo com os caras técnicos, aprendo com meus pares, aprendo com os gestores, e, realmente, a entrada como engenheira é esse primeiro baque, assim, de pessoas novas, sem experiência, e eu estou dizendo especificamente dentro de empresas, tá? E desses preconceitos que existem
com isso, tá? E é o que eu disse, não ligado à mulher, né? A gente sabe que no âmbito a gente tem todos esses mitos, né? Essas questões em relação às mulheres, né? Mas no meu caso, especificamente, foi super tranquilo, sim, lidei com pressões no trabalho, de testar, de ser testada a todo tempo, porque eu acho que a gente está um ambiente empresarial, né, um ambiente corporativo, e o teste ali, na pressão do dia a dia, é para todo mundo, não era porque eu era nova, também não era porque eu era mulher, então eu aprendi que isso é natural das empresas, então nunca fiquei, pensando, é porque eu sou mulher, ou é porque eu sou nova e tal. Então isso também nos ajuda a conseguir ter esse andamento, essa fluidez no nosso trabalho, e não ficar se atendo sempre a essas coisas, mas sempre trabalhei só com, a maioria do meu time, sempre homens, meu time, eu sou a única mulher, dentro do meu estágio, era um time, sei lá, de uns 15 homens, e eu a única estagiária. Hoje, na engenharia industrial, tem poucas, assim, engenheiras, mas muitas gestoras, muitas chefes. Então nessa entrada do mercado de trabalho, contou mais, assim, a tentativa da minha experiência, né? Então, talvez isso tenha... É o começo, mas é o começo de tudo. Então, não tive, assim, uma super dificuldade, acho, sim, que eu tive muita sorte em toda a minha trilha de carreira, mas eu acho que tem esses mitos aí de pessoas, né, da experiência que a gente tem, de ser testado a todo momento, mas nunca passei por situações, assim, que me constrangessem, assim, foi super tranquilo. Tenho sorte com isso, mas acho sim que, dependendo das empresas e tal, essa abertura, essa entrada é diferente. Eu queria complementar aí da Thaís, também contar um pouco sobre a minha trajetória, que não foi muito diferente da Thaís. Inclusive, começando com um acontecimento que aconteceu na Toyota durante minha entrevista de estágio, que me surpreendeu bastante também, foi que estávamos nós na entrevista e tinham 5 engenheiros mecânicos e também só eu de mulher no local. E quando eu estava sós com os meus gerentes e o chefe também durante a entrevista, eu fui questionada se eu era uma mera consumidora de carros ou se eu tinha algum conhecimento na parte da mecânica automotiva. Porque eu estaria trabalhando na parte de qualidade, então eu deveria entender os componentes do carro, como funciona o ar-condicionado do carro, pelo menos esse tipo de itens. Então, qual foi a minha resposta? Eu não tinha, infelizmente, feito nenhuma extracurricular com relação ao setor automotivo. Então, eu fui bem sincera, eu falei que eu era uma mera consumidora, eu não tinha conhecimentos aprofundados, né, da mecânica automotiva. Porém, no final das contas, eu fui efetivada. Eles me chamaram para trabalhar lá. Isso é algo que me surpreendeu também por um ponto. Uma empresa japonesa, ela é mais conservadora, né? E também tínhamos lá mais engenheiros mecânicos, né? Então, por que optar por uma mulher? Assim, infelizmente, é algo que vem da minha cultura. Isso também, né? Nós temos no Japão uma mentalidade já que o homem é superior. Infelizmente, isso é algo que vem mudando, mas eu cresci com essa mentalidade também. Mas foi algo que ainda foi um combustível para me dedicar ainda mais, né, a aprender sobre os componentes automotivos e tudo mais, me dedicar ainda mais ao meu trabalho. E lá eu vi que já estava um movimento bem constante, assim, do empoderamento feminino. E me falavam que até na matriz no Japão, isso já estava bem mais avançado, e eles queriam realmente dar mais voz às mulheres dentro da empresa. Então, isso me surpreendeu bastante lá na Toyota. Então, isso foi a minha experiência lá. Eu também não tive nenhum momento que eu sofri algum tipo de constrangimento. Ao contrário disso, todos os meus pares, minhas lideranças, elas sempre me davam aquele empurrão, sabe? Me puxavam, realmente me ensinavam. Gostaríamos de ter como
uma engenheira, né, que eu também era a única engenheira mulher na equipe, cuidando, desmontando o carro, montando o carro, fazendo testes. Mas é isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Nada a gente não consegue sem um esforço. Então, se você está dedicada, pense, mostre o seu interesse, que você está aberta a aprender. Então, isso te abre portas, assim, que podem ser muito válidas aí no futuro para vocês. Então, pessoal, falar um pouco da minha experiência, na verdade, assim, não falando de mercado de trabalho, né, porque eu sempre tive dentro da universidade, mas no meu caso, assim como no caso da Thaís e da Saori, eu, graças a Deus, nunca passei por nenhum tipo de constrangimento. Assim, não digo nenhum, teve um em específico, assim, que aí a gente fica meio que com aquele medo, assim, né, de se impor por conta da questão da hierarquia e tudo mais, né, mas eu acho que o pior que aconteceu comigo foi uma vez que meu superior, a gente precisava cortar umas peças, assim, tinha que levar numa oficina para levar, e aí ele virou para mim e falou assim, leva lá, porque quando é mulher que pede, eles fazem o serviço mais rápido, sabe? Aí eu fiquei tipo, tá bom, né, na época, assim, eu não tive coragem de responder, só falei, ok, abaixei a cabeça e fui, né, mas tirando isso, e foi uma coisa, assim, extremamente pontual, né, eu também nunca tive nenhum problema, assim, por exemplo, um homem chegar para mim e falar com um tom paternalista, sabe, condescendente, que às vezes a gente tem medo que aconteça, né, não aconteceu. Aqui também, para não falar que eu sou a única, sou eu e mais uma menina, num time que tem mais uns 15 caras, então também, assim, eu acho que isso não tem como fugir muito, assim, a questão da engenharia ainda é majoritariamente masculina, né, mas eu também não tenho problema, e pensando na minha área mais acadêmica especificamente, eu passei a notar algo, né, nesses últimos tempos, mas na verdade eu não sei se é uma coisa que, eu tenho um pouco de medo de dizer, porque eu não sei se é uma coisa que sempre aconteceu, e eu nunca prestei atenção, e agora comecei a notar, ou se realmente mudou. Mas é que eu tenho visto, assim, quando a gente baixa os artigos, né, tem os autores e, claramente, assim, sempre a maioria dos autores homens, né. Só que eu tenho visto cada vez mais autoras mulheres, sabe, que nem no meu caso específico, quando eu fui lá para a Alemanha, as 3 pessoas que mais me ajudaram lá foram 3 meninas, né, 2 doutorandas e uma pós-doutoranda, que era líder de grupo lá, de pesquisa, né. Então, eu tenho visto isso aumentar muito. Eu prefiro pensar que é algo que está mudando, e não simplesmente algo que eu nunca tinha notado antes. Mas eu acho interessante também, né, pensar que a gente está crescendo, assim, mas realmente, assim, eu espero que o pessoal pegue essas experiências que a Thaís, a Saori e eu tivemos, e veja que realmente, assim, não é um bicho de 7 cabeças, é um pouco... eu, particularmente, me sinto um pouco desconfortável, né, estando num ambiente que, às vezes, se a outra menina não vai, tô só eu lá no meio de 10, 12 caras, assim, às vezes dá uma certa insegurança, assim, uma vergonha, mas nunca passei por nenhuma experiência, assim, todos eles respeitam muito, né, eu fui chamada para trabalhar aqui, né, fui convidada para exercer, assim, mais especificamente, muito do que eu fiz no meu doutorado, né, então eu até me senti honrada, porque, né, eles reconheceram a minha formação, assim, todo o conhecimento que eu adquiri, e eu fui chamada aqui para trabalhar com isso, eles respeitam muito isso, né, é uma coisa que é mais diferente, assim, do que eles fazem, né, então eles chamaram um pessoal justamente, assim, para deixar o grupo mais completo em termos de competências, né, então é cada um fazendo o que sabe de melhor aqui, e no final todo mundo se complementa, é isso. E aí eu penso até que ser engenheiro, então a gente está nesse ambiente desde cedo, né, da engenharia de materiais. A engenharia de materiais é uma engenharia que tem muita mulher, né, perante a outros cursos ali.
mas ainda assim a gente lida ainda com muito homem, seja com os outros cursos e tudo mais. Então, isso já é uma forma da gente ir aprendendo a lidar ao longo do tempo. Então, hoje, eu fico super confortável de estar numa reunião com 10 homens e eu a única mulher ali, sim. Não tenho medo de expor a minha opinião, não tenho, né, seja... às vezes a gente precisa ser mais firme e falar, putz, ela vai dar chilique aqui, vai expor mais firme a reunião. Não, eu sou é super natural hoje lidar com essas reuniões, né, com o diretor, com o chefe, com o gerente, que são majoritariamente homens. E eu acho que a gente tem competência, a gente tem estudo, né, se aprofundou, estudou, tem propriedade para falar as coisas. Então, acho que vai muito do perfil da pessoa também, né? Cada um tem o seu. Tem coisas que eu vejo que encaixaria muito mais comigo. Hoje eu acho que gerência de projetos, eu não queria atuar talvez numa área muito técnica. Então, assim, eu acho que são perfis. E já passei, sim, por situações que a Bruna falou, de um cara chegar para mim e falar que eu ia pedir uma manutenção numa máquina dentro de um projeto, ele falou assim, mas você sabe tem a parte elétrica, a parte mecânica, aí eu falei, tá, sei, eu fiz engenharia. E era um cara que fez ESC também, ele não sabia que eu tinha feito e tal, eu falei, pois sei, porque você tá falando com uma engenheira, então... e eu acho que é muito da gente lidar, mas obviamente não brigando, é uma forma de contornar a situação. Então, trabalho em fábrica. Fábrica tem 3.000 pessoas de operação. Então, a gente está passando na fábrica, se você está de cabelo amarrado, se está de óculos, tá toda equipada ali, o pessoal brinca, mexe e tal, mas assim, é a forma como você vai lidar com isso. A gente quer respeito, sim. Já fui abordada nesse sentido mas você tem certeza do que você está falando? Sim, eu tenho certeza do que eu estou falando. Se eu não tenho certeza, eu vou procurar, mas como em questão de competência, não em questão porque eu sou mulher e eu sei menos, eu não estudei menos, né? Então, sim, a gente passa por essas situações que a Bruna comentou aí, mas eu acho que é muito da forma como a gente lidar, né? De falar, porque se é mulher, você vai lá, pede ali, você vai ter vantagem nisso. Talvez vou aproveitar da situação, mas a gente tem como contornar isso, sabe? Tem como conduzir ali a situação melhor, sabe? Para a gente também não sofrer e ficar se constrangendo também, sozinha. Então, eu acho que é muito da forma de lidar, acho que vem mudando muito esse cenário de participação da mulher, que a Bruna falou sobre autores, né, de artigos serem mulheres, mas eu acho que é porque realmente a gente está tendo uma evolução. As empresas hoje prezam muito sobre diversidade e inclusão como um todo, né? Pensando em mulheres, pensando em todos os públicos. E eu acho que esses tipos de negócio também tendenciam. A Karen falou sobre empresa automobilística. A gente tem muita gente que trabalha lá na Whirlpool que veio da Fiat. Lá eles falam que realmente cargos de liderança ali são muito difíceis para mulheres. Então, acho que são tipos de negócio também que tendenciam, né? Tem a questão da cultura da empresa, uma japonesa, outra norte-americana é mais agressiva. Então, é um pouco da sua competência, um pouco do perfil da empresa, né? Do ambiente de trabalho que você tá inserido. Eu acho que, da minha experiência, assim, o fato de ser engenheira, mas independente de ser mulher ou não, eu percebo que ajudou bastante nesse setor de reciclagem de eletrônicos. A gente vê que tem um aproveitamento muito específico aí dos materiais ligados aos metais que estão nos componentes, né, nas placas, nas memórias, e fica muito subaproveitado os outros materiais que estão, né, nos eletrônicos, são a parte de polímero, o vidro. E aí a gente percebe, assim, pelo menos, né, eu percebi muito que quando eu ia conversar com empresas, propor parceria, projetos, o fato de ser engenheira de materiais, o pessoal já olhava diferente, porque tem muita gente trabalhando no setor que não tem a especialização técnica na área. Então, isso abria muita porta para a gente, do pessoal se interessar por projeto de pesquisa e desenvolvimento, querer saber mais, por ter, então, esse outro olhar de pensar em aproveitar melhor a matéria-prima dos eletrônicos, né? Hoje a gente tem um problema relacionado aos polímeros dos eletrônicos que acabam não sendo muito bem aproveitados, né? Então, são polímeros de engenharia que a gente precisa ter mais projetos
tornando eles matéria-prima novamente. Então, a gente vê que esse conhecimento de materiais no time, né, isso eu conto eu e o meu sócio Raul, e agora o time cresceu, tem o pessoal também que é da área ambiental, da área de logística, então tudo isso soma, mas é um diferencial para a gente, assim, todas as conversas que a gente teve, abriu muita porta. E outra coisa que eu percebi em relação a ser engenheira e mulher e estar, né, liderando um negócio, ainda que temos muito chão pela frente de tudo que a gente quer fazer, mas, né, já começamos, a gente percebe que está mudando realmente essa mentalidade para incentivar as mulheres nos cargos de liderança, as mulheres como empreendedoras. Eu tenho essa sorte de estar vivendo nessa época. Já tive, assim, dentro da família, os exemplos da minha avó, bisavó, avó e mãe, que foram empreendedoras também, em áreas distintas, né, desde a parte de gráfica, até a parte de reciclagem, até a parte de imóveis. Isso, para mim, já foi um pouco natural, né, essa questão de seguir num cargo de liderança ou querer empreender sendo mulher. Então, eu acho que é muito importante essas iniciativas que a gente está vendo de inclusão, e não é só de ser homem ou mulher, independe de gênero e de orientação sexual. Eu acho que é isso que a gente tem que cada vez mais desmistificar, né? Que a nossa capacidade, nossa vocação, ela não tem nada a ver com gênero e nem orientação sexual. Então, eu acho muito legal que está tendo agora algumas empresas já, né, acordando para isso, fazendo um movimento para incentivar essa diversidade, porque se eu tenho uma empresa que cria valor para uma sociedade que é plural, não adianta ela dentro da minha empresa eu colocar um padrão de um grupinho que vai estar lá liderando, porque não faz muito sentido, né? Eu quero conversar com essa sociedade plural num todo. Então, eu tenho que trazer essa pluralidade para a minha empresa, porque todas as pessoas têm ali algo para contribuir. E eu também concordo muito com as colegas que falaram, você mostrar essa humildade, né, de que eu estou sempre aqui para aprender, eu nunca sei tudo, a gente vai ter 100 anos e ainda vai ter coisa para aprender. Isso abre muita porta também, né? E a gente percebe que se tem um time ali trabalhando é porque cada um pode agregar alguma coisa. Então, eu acho que isso é um pouquinho da experiência que eu passei como engenheira e como mulher. Também tive a sorte de pelo menos nunca senti que passei por uma situação que alguém me tratou mal ou não respeitou o conhecimento que eu estava colocando ali por ser uma mulher, né? Eu nunca senti isso, tenho essa sorte, porque a gente sabe que tem outras colegas mulheres que passam muita dificuldade em relação a isso, e eu espero que isso acelere, né, cada vez mais que isso mude, para a gente não ficar vendo esse tipo de situação. A professora Vera, ela deixou um comentário aqui no chat, ela comentou que na turma dela era a única menina, e eu acho que isso é uma coisa que a gente consegue ver crescendo bastante, né, por mais que a gente ainda não seja 50% do curso, tá melhorando bastante, então é uma coisa bem positiva que tá aumentando agora. Não, eu lembro. Oh, perdão. Não, pode falar, Bruna. Não, que eu lembro que. Eu acho que na minha turma acho que 6 meninas, 7, assim. Uhum. E aí eu lembro que, acho que na 011, esse número meio que já dobrou, né? Acho que eram umas 15, não eram, Saori? Por aí. Já eram 15 para 17, talvez. E aí no zero saíram, mas já tinha aumentado bastante. Já era meio a meio, 012, então... O pessoal falou que secretaria engenharia de produção, já estava, tipo, materiais e produção com a mulherada lá. Bom, gente, eu vou fazer agora a próxima pergunta que fizeram aqui no chat. É da Maria Luísa, e ela está perguntando em que semestre que vocês indicam começar a fazer IC? Olha, eu, assim, a única coisa que eu não recomendo é começar muito cedo, sabe? Que às vezes a pessoa fica um pouco afobada, assim, e aí começa, por exemplo, no segundo ano. Eu acho que é bom esperar um pouco para você ter contato com mais disciplinas e mais áreas, para você conseguir escolher com um pouquinho mais de certeza, assim, o que você acha que te interessa, né? Mas a partir daí, se você fazer no terceiro ou no quarto ano, sabe? Aí eu não consigo ver muita diferença. Talvez, assim, não deixar muito para o final, porque aí junta com estágio, né, com TCC e tal. Mas a recomendação primária que eu dou, assim, é não fazer muito no começo,
para você poder ter contato com as diferentes áreas do curso um pouco mais, assim, para você conhecer mais as opções que você tem, né? Até porque, né, se eu me lembro mais ou menos da grade, né, mas primeiro ano é muito básico, né, na engenharia, a gente não tem tantas matérias de engenharia, tem introdução à ciência dos materiais, matérias mais pinceladas de materiais, né, então a gente ainda está no ciclo básico de engenharia, então penso muito que começar a ter as primeiras matérias, então é o que a Bruna falou, não muito no começo do curso, estar, né, ter a experiência de ter tido essas matérias mais específicas, até para aí sim começar a despertar o seu gosto, se é por polímeros, cerâmicas, né, parte de metais, então acho que é mais esperar passar esse ciclo básico, começar a ter as primeiras matérias, e o que a Bruna também falou é importante, talvez também não deixar muito para o final, porque aí talvez suas prioridades mudem, você tem processo de estágio, quer fazer alguma outra coisa, né, mais ali que você já tem a experiência do curso, que você precisa naquele momento, então acho que o ideal, se eu fosse pensar assim, seria mais no meio do curso, sim. Eu concordo também com as meninas, porém, se você também já tiver focado, né, que tem muita gente que entra já com um gosto específico, né, ou focado com algum tipo de área de atuação, também é interessante buscar os professores que trabalham com algum tipo de pesquisa na área, né? Então, como elas falaram, no começo é muito básico, né? Então, no momento que a gente começa a introduzir as matérias do curso, aí começam a surgir uns interesses já direcionados, né? Mas também nada impede de vocês estarem buscando, por exemplo, nossa, mas eu sempre gostei muito de compósitos, então buscar o professor, propor uma pesquisa, né, uma linha de pesquisa, é muito interessante ter essa troca de ideias com os nossos professores também, que eles podem trazer, podem sugerir novas pesquisas, ou algum outro tipo de atividade no departamento, então é muito, muito interessante, sim, aproveitar isso, e lembrando que a gente não tem só iniciação científica, né, então dependendo aí do estágio que você tiver na faculdade, é interessante também participar de empresa júnior, Maja, né, Fórmula, tem muitas outras atividades extracurriculares que agregam também. Então, vai das suas prioridades, do que você mais se identificar também, ou pesquisa, ou ir já em um ambiente mais de empreendedorismo. Então, é nesse período de autoconhecimento mesmo que você vai escolhendo qual atividade fazer. Só pegando o gancho da Saori aqui, aproveitar rapidinho. Ela falou de procurar os professores, e aí eu lembrei. Se você tem interesse em ir para o exterior, por exemplo, você procura os professores, vê se eles têm contato, vê se tem alguma perspectiva, fala assim, então, eu queria fazer um estágio no exterior, será que, né? E aí, com isso, você pode saber, o próprio professor pode te orientar, fala, não, acho que é bom a gente já começar agora, ou não, talvez mais para frente eu tenha, né? Mas isso que ela falou também é interessante, assim, tem que ter um balanço, né, entre não começar muito cedo para tentar absorver um pouco mais o conhecimento do curso, mas também, se você deixa muito para frente, você pode perder a oportunidade de mudar, né, caso você, por exemplo, faz uma IC e aí você não se sente bem no laboratório, aí pensa, não, então eu vou querer tentar a empresa júnior, Baja, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Tem que sempre pesar tudo isso, o interesse de fazer um intercâmbio, né? Tem que ter uma balancinha aí. A Sabrina Sasso mandou no chat: que conselhos você daria para quem tem vontade de empreender? Chega com a Thalita agora, né? Thalita, acho que eu tô Thalita. Desculpa. Bom, acho que uma das coisas que as meninas acabaram de falar sobre IC, também eu entendo que é bem importante conversar com os professores. Quando eu entrei no curso, como eu falei, eu tinha muita vontade de trabalhar com lixo, resíduo. E aí coincidiu que na época eu estava tentando descartar algumas coisas da República, lâmpada, eletrônico, e falei, putz, não acho lugar para descartar isso, né? E aí fiquei com isso na cabeça, será que é uma oportunidade de negócio? E aí fui fazer a disciplina de inovação e empreendedorismo, para você entrar na disciplina tinha que apresentar uma ideia de projeto, e aí levei a ideia de projeto ter uma empresa de reciclagem de resíduos difíceis, vamos falar assim, né?
E aí comecei a conversar com os professores da materiais, e eu lembro, como eu falei, nunca fui uma aluna muito acadêmica, às vezes dei um trabalhinho aí para alguns professores. Eu mudei muito de curso, então eu pensava assim, pô, eu sou aluna que já transferiu, que já mudou 1000 vezes, vou falar com os professores. Eles vão olhar para mim e falar, quem é essa menina aí, né? Sei lá, você fica meio assim, né? Tem um monte de aluno bem aplicado, tá em dia no curso, entrou já com 17, 18 anos. E eu comecei a conversar e os professores me receberam muito bem, né? Conversei com vários do departamento, deram várias ideias. E quem foi o padrinho mesmo do projeto, que foi o Falcão, assim, nossa, me deu uma super atenção, me explicou um monte de coisa sobre resíduos, começou a me dar bastante material para ler. E aí foi que começou a puxar as ideias, né? Então, de início, eu estava com uma ideia maluca ali de, vamos fazer mineração urbana no Brasil, que é recuperar os metais eletrônicos. E aí, nessa ponte aí, o professor Bellini me apresentou o Raul, meu sócio, né? E aí eu lembro que o Raul, na época, falou, eu tenho vontade de empreender, mas eu tenho um perfil mais técnico, eu preciso achar alguém que vai mais para a parte de comunicação, negócio, estratégia. Vamos começar a estudar a parte técnica junto disso e ver se vira alguma coisa. E aí eu lembro que até foi muito engraçado, assim, na época, a gente montou todo um projeto para entender como seria essa parte de recuperação de metais no Brasil. Vimos que ainda não acontecia isso aqui, e achamos uma empresa que fornecia os equipamentos fora do país para importar e fazer tudo isso aqui, né? E aí, quando a gente mandou o projeto, até a empresa falou, nossa, dá para ver que tem uma equipe muito bem estruturada, organizando o projeto, ainda a gente não tinha recebido nenhuma proposta assim. E aí a gente, não, isso aqui é só um projeto para começar uma empresa. Então, assim, e aí o pessoal, então volta mais para frente, porque a gente não investe em etapa inicial, a gente fornece os maquinários quando vocês estiverem um pouco mais maduros, né? Então, assim, foi muito engraçado, que foi um monte de processo, assim, que você faz, testa, empírico, conversa com alguém, vai, volta, depois pivota o modelo. Aí saiu, era da ordem de alguns milhões montar uma planta dessa, numa escalinha pequenininha ainda, perto das multinacionais que operam fora, e a gente falou, e agora, o que a gente faz? A gente não tem esse dinheiro para começar, e a gente percebeu que tinha outros gargalos no setor, que é a parte de engajamento das pessoas, parte de rastreabilidade da logística, enfim, um monte de detalhes aí. E a gente falou, vamos pivotar. Aí pivota e vai para a parte de gestão, deixa um pouco materiais de lado, né? E aí começa a chamar a gente para o time, e aí vai toda a trajetória. Então, o que eu percebo é isso, se você está no curso, né, aproveita para identificar, às vezes você viu numa disciplina, um professor falou de um tema que ainda não tem muita solução no mercado, você fala, putz, eu gosto de polímero, gosto de metais, gosto de cerâmica, nossa, aqui não tem muita solução no mercado, deixa eu investigar. Que às vezes é onde você acha uma coisa que você fica apaixonado pela ideia, quer empreender, sai conversando com os professores, com outros colegas, que às vezes é aquela complementariedade de perfis que a gente precisa para começar um negócio também, né? Um é mais técnico, outro é mais comunicativo, mais da estratégia. Então, eu acho que estar atento, sabe? Quando a gente olha aí muitas grandes empresas que a gente vê hoje no mercado, elas começaram com uma insatisfação ali do empreendedor que viu alguma coisa que ele falou, putz, aí tem uma oportunidade. Às vezes nasceu na garagem de alguém, a minha na República, e aí a gente vê depois que estourou, né? Mas não vê esse começo, que às vezes teve um monte de experiência que a gente estava tendo ali, vai, conversa com um, volta, e a gente não imagina que todas essas experiências somam quem a gente é hoje, né? E aquilo que a gente está construindo. Então, o meu conselho, eu acho que seria esse, observe, né? Eu também não tinha um perfil muito técnico, mas você está ali absorvendo as matérias, vai identificando lacunas que você vê de oportunidade no mercado, e vai conversar com quem entende, né? E aí eu acho que é um primeiro passo para a gente começar a ser um inconformado para propor uma solução para algo que a gente entende que tem espaço, né? Bom, obrigada, viu, Thalita? Agora eu vou fazer a pergunta da Marina, que ela fez aqui no chat, e é uma pergunta que eu me identifico muito. Por conta da quarentena, acredito que estamos perdendo muitas vivências e oportunidades de conhecermos e nos encontrarmos mais no curso. Vocês acreditam que vale a pena atrasar mais um ano de graduação para tentar vivenciar mais essas experiências de intercâmbios, estágios, etc.? Eu acho que sim, concordo que eu atrasaria, até pelo discurso que eu comentei com vocês, é um momento que a gente, né, obrigatoriamente tem que ficar recluso em casa, não tem esse contato com pessoas, e isso a gente vai perdendo ao longo do tempo, assim, eu acho que
realmente esperar esse período passar e aproveitar também o momento, aproveitar que você está em casa para fazer um curso, então, não está tendo que ir, né, ir para a faculdade, fazer aula prática, que era muito que a gente ia no curso, né? Então, aproveitar essas brechas que vocês devem estar tendo na agenda, né, na grade, para encaixando outras vivências que se encaixam com essa época de pandemia, mas acho sim de esperar e aí depois esperar para fazer um estágio presencial, poder olhar as coisas na prática, porque assim, na minha opinião, tá? A gente aprende muita teoria também, mas quando a gente vai para a prática é muito mais legal. Traz muito, muito valor. Então, acho sim que deveriam, para aí o pessoal que está em dúvida, esperar um pouquinho, aproveitar o que tem ainda na pandemia, mas esperar normalizar e ter, sim, essas experiências presenciais aí, para desenvolver, o que a gente falou, desenvolver habilidades interpessoais, né, e também toda essa prática, seja né, mais academicamente, mais trabalhando na prática ali, né, no laboratório, ou numa empresa, ou numa fábrica, eu acho que vale. Eu concordo com a Thaís também. E, assim, né, pessoal, a gente vê que o mercado não tá fácil hoje em dia, então a gente tem que buscar os diferenciais. Como você vai se destacar no meio de muitas pessoas no mercado de trabalho? Então, eu acho que vale também, seria um investimento aí de um ano, né, para você estar se desenvolvendo. Investe em você nesse momento, e se você puder, realmente vale a pena partir para a prática, ter mais conhecimento para poder estar lá competitivo no mercado, tá? Infelizmente, essa é a realidade também. Eu vejo muitos pares que estão aí em processo, buscando, né, empregos aí fora. Então, acho que ter um diferencial já ajuda muito. Eu concordo com as meninas, eu também acho que vale muito a pena. É uma coisa que a gente está passando por um tempo de mudança, né? Vai ser um pouco difícil até as coisas se normalizarem, isso se normalizar, né? E eu acho que essa questão, assim, né, tá todo mundo passando por isso, então todo mundo tá parado. Então, isso vai ser um pouco que eu acho que uma tendência, sabe? O pessoal não... Eu acho que agora não é a hora de ficar se apegando a prazo, sabe? Então, eu acho que o que as meninas falaram é válido, assim, a gente não tá numa fase boa para essas coisas, então tem que esperar e vivenciar. Isso não pode se transformar simplesmente numa lacuna, sabe? Então, eu concordo. Nossa, eu sou suspeita para falar, porque, como eu falei, mudei de curso. Enquanto eu não achei o que eu queria fazer, eu não parei. Mas eu acho que não existe receita, né? Tipo, assim, o padrão, faça assim, faça assado. Acho que é como as meninas falaram. Se você tá sentindo falta, né, dessa vivência e acha que dá para, nesse tempo, adquirir outros conhecimentos e aproveitar esse tempo de uma maneira que você saia com uma capacitação diferenciada, às vezes vale pensar, né? Mas acho que sempre vale a pessoa entender a realidade dela, o que ela tá sentindo falta, ou se ela não tá sentindo falta, antes de fazer essa escolha. Porque eu falo que eu fui meio no extremo, que fui mudando, fiquei, assim, uns bons anos nessa até me formar. Depois ficava achando que estava me formando tarde, porque a gente fica se comparando com os outros, mas começa a entender que a gente é hoje a soma das experiências anteriores, então ponto, né? Demora um pouco, aí depois fiquei um pouco angustiada com isso, porque falei, vou até eu achar. Daí esquece que enquanto você tá até achar, o tempo vai passando e depois às vezes você acaba ficando um pouco impaciente na hora que acha para terminar, né? E aí às vezes eu até sinto que deixei de aproveitar algumas coisas assim no curso até, porque estava com muita pressa de formar, porque já tinha ficado mudando muito tempo. Então acho que é saber dosar, né? E olhar a nossa realidade, refletir e entender que às vezes se vai atrasar, mas vai agregar, eu vou ganhar mais, então, né? Às vezes a gente fica nessa, demora mais, demora menos, porque a gente fica se comparando ali com a trajetória dos outros, né? Entender que a nossa trajetória é única, eu acho que é uma dos pontos importantes, e aquilo que acho que as meninas já falaram bastante, né? Autoconhecimento, a gente entender o que importa pra gente, né? Para essas decisões, que às vezes são difíceis mesmo.
Obrigada, meninas, pelas respostas. E antes de fazer a outra pergunta que veio no chat da Daniela, e eu comentar que agora o nosso curso está meio que num hype, assim, porque vai dar para a gente se formar com um certificado de engenharia biomédica, né? Se eu estou falando certo. E se fizer as disciplinas optativas todas certinho. E aí tem biomateriais, que está, assim, bem em destaque agora. E a Daniela perguntou o seguinte: se a Karen poderia falar um pouco sobre o tema das suas ICs de biomateriais e de materiais compósitos e como foi essa experiência. Sim, Daniela, boa noite. Então, eu fiz 12 Cs. A primeira eu vou começar, então, pela de biomateriais, que foi com esquisque. Foi com membranas porosas de quitosana, reticuladas com genipina, e era para aplicação na prevenção de adesões pericárdicas pós-cirúrgicas, né? Como assim? Então, o aumento do índice de mortalidade pós-reoperação de cirurgias no coração estava aumentando muito, porque uma vez que você opera o coração, você rompe as membranas e aí elas criam fibrinas entre elas e com o tempo elas aderem uma nas outras. E quando você tem que reoperar, geralmente você rompe essas membranas de novo, mas como elas já estão bem reticuladas, coladas uma na outra, dava algum problema durante a cirurgia e aí aumentava a mortalidade. Então, para que servia essa membrana porosa, né, de quitosana? Ela era biocompatível, né, todos os requisitos para ser um biomaterial, e você poderia aplicar entre as membranas, e ela estimulava a produção de hidrogéis. Então, com isso, ela ia ser absorvida pelo organismo, e aí as membranas iam deslizar uma nas outras sem ter aderência, melhorando, então, para uma posterior cirurgia, né, se precisasse. Foi algo bem interessante, porque biomateriais me chamou muita atenção no começo. Eu ainda, na verdade, tenho muito interesse em biomateriais, mas gostaria muito de trabalhar com próteses humanas. Quem sabe eu viro uma empreendedora, mas eu ainda estou no processo e amadurecendo a ideia. Mas é algo assim que trouxe grandes aprendizados para mim também, por mexer algo com pessoas, né? É algo que você vai introduzir no corpo humano, algo que era um potencial para diminuir, né, esses índices de mortalidade. Então, foi muito interessante. E foi numa conversa com o professor Campana, desse interesse com biomateriais, que ele me apresentou essa possível iniciação científica. Então, essa foi a parte de biomateriais. E o de materiais compósitos também foi com o professor Tarpani, e daí, nesse caso, como a Bruna falou, né, eu demonstrei interesse em fazer uma pesquisa no exterior também. Ele tinha esse estudo em andamento, que era de um laminado híbrido, usando fibra de carbono com resina epóxi, mas também um adesivo ionômero que tinha propriedades autorregenerativas, né? Como assim? Uma vez impactado, ou com a própria energia do impacto, ou com uma fonte de energia externa, como calor, por exemplo, uma estrutura de aeronave, com impacto durante o voo, ele poderia, essas trincas, né, que às vezes não são visíveis, poderiam passar em branco durante a inspeção. Então, no aeroporto, no sol, a aeronave pode chegar tranquilamente a 80 graus, né? Então, isso seria um aquecimento natural, que com esse adesivo, que teria propriedades autorregenerativas, né, eles, com rearranjos macromoleculares, ele poderia não fazer com que essa trinca propagasse, entendeu? Então, isso também, vários doutorandos, outros alunos continuaram essa pesquisa, tem um potencial muito grande, e também proporcionou, né, eu fazer umas análises não destrutivas lá no Canadá, usando a técnica de termografia infravermelha. Então, também foi muito interessante, tem várias aplicações. Eu não sei qual foi o fim desse estudo, acredito que não tenha um fim, né? Esteja em sequência também, e vendo outras aplicações também para esse tipo de material. Mas essa foi a minha experiência com essas duas iniciações científicas. Duas áreas completamente diferentes, mas que agregaram muito para mim também. E
na parte de compósitos, me ajudou muito no setor automotivo, lá na Toyota, e esse de biomateriais ainda me faz pensar em empreender nessa parte de biomateriais. E um assunto interessante, na verdade, em paralelo, né, que eu estava conversando com um médico ortopedista, ele me disse sobre esses materiais que são de ligamento, né, quando você tem algum tipo de fratura, não são próteses externas, né, mas que vão dentro do corpo humano. Então, por exemplo, são coisas básicas, mas que a tecnologia e desenvolvimento dos materiais ajudam muito. Antes, quando eles estão fazendo algum tipo de cirurgia, eles geralmente fazem o raio-x para ver se está tudo alinhado, né? Então, muitas vezes a chapa, ela saía no raio-x, né? Então, atrapalhava para os médicos verem o alinhamento e seguirem com a cirurgia. E hoje em dia, há placas de fibras de carbono e tudo mais que não saem, né? E aí auxilia muito na parte de operação e até acelerando o processo da cirurgia. Então, facilita muito os médicos. Então, tem várias áreas, isso me fascina muito, e é algo que quem tem interesse vale a pena correr atrás. A parte de biomateriais cresce muito, por causa também que a gente tem a população, né, mais idosa, então a gente pensa, poxa, será que não seria interessante também ir para esse ramo? Então, também fica uma dica aí para o pessoal que gosta dessa área. Obrigada, viu, Karen? E foi muito legal você comentar, porque nesse momento tem muita gente mesmo que eu comentando, assim, o interesse nessa área, e acho que é bem legal ouvir de você, que já teve essa experiência. Agora eu vou para a próxima pergunta, que é da Letícia. Ela comentou que ela queria saber um pouco mais sobre a integração nas diferentes áreas do dia a dia nas empresas, e também sobre a mudança de área. Tá, posso começar. Pode. Aí eu vou falar assim, eu vou falar em dois âmbitos, tá? Estágio e hoje como engenheira, tá? No estágio, eu falo muito para os estagiários que chegam que, beleza, o estagiário chega ali na área de engenharia industrial, por exemplo. Mas ele tem todo aquele período de estágio para ele sugar da empresa toda a experiência e ele está se preparando para entrar no mercado de trabalho, né? Ele está começando no mercado de trabalho, mas ele está se preparando. Então, eu falo muito que, pelo menos dentro da Whirlpool, a gente tem muito essa oportunidade, desde a época do estágio, tá? De fazer essas mudanças de área. A gente já teve estagiário que entrou na fabricação, depois foi para a nossa parte de gerenciamento de projetos e foi depois para marketing. Então, pelo menos dentro da Whirlpool, que foi, né, a única vivência que eu tive, isso é muito aberto lá. Então, acho sim que nas outras empresas deve ter sim essa abertura, principalmente na época de estágio, eu não sei se depois tem essa abertura, né, em questão de plano de carreira, mas, pelo menos na Whirlpool, a gente tem essa possibilidade. Então, se o estagiário não está gostando, eu peço para que deixe muito aberto, porque é a época que vocês estão aprendendo, que vocês estão se aventurando aí nas áreas. Então, se realmente não gostou daquela área, eu acho que vale sinalizar, e eu acho que todos os gestores são abertos para isso, para falar, putz, eu não gostei dessa área, gostaria de conhecer essa outra área. Que é época de estágio, né? E aí, em questão de hoje, dentro, né, na carreira de engenheira, eu acho que é muito também do perfil das empresas e de como elas desenvolvem os planos de carreira. Dentro da Whirlpool, a gente tem essa possibilidade. Então, como eu disse, eu fui engenheira de processo super técnico de injeção plástica. Hoje eu trabalho com gerência de projetos, né, de novos projetos, redução de custo. E no meu plano de carreira, tenho para trabalhar com suprimentos, cadeia de suprimentos, e tenho para trabalhar com comunicação. Então, assim, é muito aberto os planos de carreira. Eu acho que hoje a tendência das empresas é cada vez mais colocar o colaborador, de dar essa disponibilidade para ele, sabe, dele migrar. A gente muda o perfil, a gente muda os interesses ao longo do tempo, a gente enjoa das coisas. Então, pelo menos dentro da Whirlpool, a gente tem esses planos de carreira. Pelo que eu converso com outras pessoas, isso também existe em outras empresas, de você migrar para outras áreas. E acho que ela perguntou também da questão da integração no dia a dia, né, das áreas. Pensando que, né, nosso curso de engenharia de materiais e manufatura, né, no meu caso, pela experiência de fábrica,
é essencial, assim, por isso que a gente fala muito dos soft skills, que são as relações interpessoais, né, a comunicação que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Isso é super importante porque tudo ali é movido por comunicação, né, por interação entre as áreas. Então, pensa só que para lançar um produto novo, eu preciso olhar de ponta a ponta a minha cadeia. Então, eu preciso entender o cara lá que me fornece a matéria-prima e como que meu fornecedor vai entregar isso para mim, qual que é a qualidade que ele vai me entregar. Dentro de casa, eu preciso entender como que eu vou injetar aquela peça plástica, qual que vai ser a ferramenta que eu vou trabalhar, se aquela peça vai ser fácil para montagem montar, se ela vai estar ergonomicamente correta, numa posição para o operador pegar e montar dentro da máquina de lavar, se ela não tem, sei lá, arestas cortantes que o cara vai se machucar ali no processo de operação dele. Então, eu acredito que em todas as áreas, né, e eu acho que a nossa área de manufatura nos dá muito essa liberdade de ter essa interação com muitas áreas durante, né, no nosso dia a dia. Então, produção, qualidade, montagem, engenharia de produto que tem que estar totalmente casado, que eu preciso, eu tenho a minha ideia de produto, mas eu também preciso transformar a minha ideia de produto para manufaturar ele. Então, especificamente na nossa área de manufatura, eu acho que isso favorece muito. A interação com as outras áreas é essencial, né, para a gente sair com um produto final ali, a gente tem que ter a interação das outras áreas, a gente tem que balancear, então, tem hora que a gente precisa fazer que a gente chama dos trade-offs, né, a gente tem que fazer trocas, a gente tem que balancear, que às vezes é muito bom para uma área, às vezes não é tão legal para outra, então a gente tem que ter essas habilidades também aí de negociação, de tentar balancear no dia a dia, mas assim, é super interessante né, trabalhar nessa área de manufatura com interação de um monte de área, assim, você aprende, sim, diariamente, você está ensinando, está aprendendo, então eu adoro, eu acho que nos dá uma visão super estratégica, assim, uma visão super ampla. E também, a gente está falando muito né, eu estou fugindo agora de materiais, mas estou muito próximo agora da manufatura, então, os professores vão me matar, né, vão falar que eu vou ficar só sair totalmente da parte de materiais, mas o nosso curso fornece isso, né, de trabalhar com manufatura, a gente tem esse outro lado, né, sai um pouco talvez do lado técnico ali, muito materiais, e vai para esse lado de fábrica, que é muita interação de áreas no dia a dia, então, eu acho muito legal, eu acho que dentro do nosso curso a gente deveria aproveitar também bastante isso. Eu não sei se alguma das outras meninas vai querer falar alguma coisa. Eu acho que foi uma pergunta meio que cabia, assim, no contexto da Thaís. Obrigada pelas palavras. Agora eu vou continuar com o chat. O Gabriel Vieira perguntou para a Bruna se ela poderia comentar um pouco sobre a experiência dela de intercâmbios durante a iniciação científica e doutorado. E se ela poderia explicar também sobre o funcionamento de um doutorado sanduíche. Então, para início de conversa, antes de tudo, assim, a minha recomendação, se vocês tiverem a oportunidade, façam, tá? Com relação ao intercâmbio da graduação, primeiro, né? Eu, na verdade, quando eu entrei na graduação, eu não pensava em fazer um intercâmbio, né? Porque, na verdade, assim, eu sempre fui mais um pouco, assim, introvertida, tímida, então, essa ideia, assim, de chegar num país diferente, ter que me virar, assim, sozinha, me assustava um pouco, né? Aí eu tava fazendo iniciação com a Vera, aí um dia a gente começou a conversar e a Vera perguntou, você não quer ir? Você não tem interesse? Aí eu peguei e virei, eu tenho. Nem sei de onde surgiu, porque até onde eu sabia, assim, eu tinha um pouco de medo, né? Mas eu acho que foi um pouco dessa vontade mesmo, assim, de superar certos medos que me incentivou a querer ir. Lógico que aliando a toda essa questão de adquirir conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, lá eu trabalhei muito em laboratório, mas eu também fiz algumas disciplinas que na época a gente não tinha, né, na grade, ou, né, uma disciplina assim, mais que acho que se o pessoal tinha era na pós-graduação mesmo, que eu vi, né?
Então, eu achei que seria interessante fazer algo diferente do que a gente tinha na nossa grade, né? Então, do ponto de vista acadêmico, assim, ajudou muito, né? Mas da parte pessoal também, você evolui muito, né? Você tem que aprender, você tem que dar a cara a tapa, falar em um idioma diferente, né? Na época, tudo bem, eu tinha o inglês, mas era um pouco insegura, assim, você vai perdendo esse medo, né? Então, a gente tem que pensar que o intercâmbio não é só acadêmico, por mais que você vá para trabalhar, para estudar, você acaba desenvolvendo, sabe, é inevitável, assim, você evoluir durante um intercâmbio, né? E aí, quando eu fui para a Alemanha, durante o doutorado, mais ainda, né, porque aí você vai para os Estados Unidos, tem que falar inglês, e na Alemanha, você tem que falar em alemão, já é muito mais complicado, né? Então, antes de ir, eu me preparei, eu fiz um curso de alemão, mas aí você chega lá, você percebe que é completamente diferente, você treinar seu alemãozinho na sala lá com a professora, falando direitinho, e aí você chega lá para conversar com os nativos, com as gírias deles, com os dialetos deles, papapá. E aí, no começo, eu ficava assim, eu ficava procurando gente que soubesse falar inglês, né? Mas aí eu acabei percebendo que, porque lá na Alemanha, pelo menos no lugar onde eu fiquei, assim, uma coisa que eu achei muito interessante é que é um lugar muito multicultural, né? Então tinha muito latino mesmo, muito indiano, tinha brasileiro também, né? E aí eu percebia que o pessoal falava, sabe? Falava errado, mas tentava, se fazia entender, e eu percebia que os alemães, eles apreciavam muito isso, a sua tentativa, né, de falar no idioma deles. Então, eu fui começando a meio que perder o medo, assim, e aí, quando eu cheguei no final do meu doutorado lá, eu já estava, do doutorado sanduíche, eu já estava meio que servindo de tradutora para uma outra amiga brasileira que chegou lá e não sabia nada de alemão, sabe? Então, assim, é um crescimento maravilhoso, você tem contato com... Se você aprende a ver como as coisas funcionam de uma forma diferente, você tem acesso a uma infraestrutura diferente, né? Tudo isso é muito válido, assim. Então, eu acho super interessante. E a pessoa perguntou sobre o funcionamento do doutorado sanduíche. Não tem muito segredo, assim. Você está desenvolvendo seu projeto de pesquisa, né? Se você tem interesse em fazer um doutorado sanduíche, você pode, que nem eu, no meu caso, eu trabalhei com o Haroldo, né? Vocês devem saber, o Haroldo, ele tem muito contato lá na Alemanha, na Áustria, porque ele fez graduação, doutorado lá, trabalhou um tempo lá. Então, assim, para o pessoal que trabalha com ele, é uma coisa muito, assim, é fácil para ele, né? Colocar a gente em contato com professores lá. Mas se não é o caso, você procura, né, com base, você está fazendo seu trabalho, você faz a sua revisão bibliográfica, você sabe, você conhece grupos lá do exterior que trabalham com aquilo que você está trabalhando. Entre em contato e propõe, né? E aí, a questão de financiamento, né? Basicamente, ou CAPES ou CNPq, eles abrem editais anualmente, então você manda seu projeto de pesquisa e aí eles avaliam, e aí, se for o caso, eles te concedem a bolsa. Tem a FAPESP também, só que a FAPESP, eu acho que essa limitação da FAPESP é que você só pode pedir a bolsa que no caso da FAPESP chama Bolsa de Estágio e Pesquisa no Exterior, se você for bolsista FAPESP aqui no país, né? Agora, por exemplo, eu era bolsista CNPq aqui, e eu fui para o exterior com uma bolsa CAPES, aí não tem problema nenhum, sabe? E aí você cuida da documentação, e é basicamente isso, tem os auxílios que você recebe, tem determinadas obrigações, assim, que você tem que cumprir com relação a prazo, com relação ao envio de documentação, e aí no final você volta. E eu só quero ressaltar que é diferente porque tem uma modalidade de duplo diploma, então o doutorado sanduíche não necessariamente te dá um duplo diploma, dá uma dupla diplomação. No meu caso, eu fiz o doutorado sanduíche lá na Universidade da Alemanha, mas o meu diploma é só da USP, tá?
Né? Com relação à dupla diplomação, eu não sei como funciona, porque não foi o que eu fiz, mas eu sei que tem essa possibilidade, tá? Da mesma forma que tem na graduação. Né? Eu conheço uma menina da engenharia civil que ela fez dupla diplomação aqui e numa universidade na França. Né? Essa parte eu já não sei, mas o doutorado sanduíche normal é basicamente isso, sabe? Aí você pode ficar, acho que é entre 6 meses e 1 ano e meio fora, né? Eu fiquei quase 1 ano, e é basicamente isso. Mas se você olha nos sites da CAPES e do CNPq, eles esclarecem bastante dúvida com relação a isso também. Bom, obrigada, viu, Bruna? Tá, então, enquanto isso, eu queria perguntar para vocês que já fizeram um intercâmbio ou tiveram uma experiência fora do país, como foi a questão da língua? Como vocês encararam isso lá? Eu sei que vocês já comentaram um pouquinho, mas é uma coisa que dá muito medo, assim, quando a gente pensa, né? Eu vou fazer um intercâmbio, mas, eu tenho só o inglês, eu vou para outro país, será que eu vou dar conta? Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Então, é aquilo que eu falei, né? Fala mais da Alemanha, né? Porque dos Estados Unidos é uma coisa, o inglês é uma coisa que a gente já está mais acostumado, né? Dentro do instituto, do departamento onde eu fiquei, como eu disse, tinha muita gente de fora, né? E o alemão é uma língua que é difícil de aprender, sabe? Não é mito. Então, lá dentro, a comunicação acabava sendo majoritariamente em inglês mesmo, né? Porque muita gente nova, sabe? Todo semestre tem alguém novo entrando lá de alguma parte do país, né? E nem todo mundo vai já com o curso. Até porque, por exemplo, enquanto eu estava lá, eu aproveitei o semestre para fazer um curso de alemão da própria universidade, que eles ofereciam gratuitamente para os estudantes, né? Então, eu fiz o curso, assim, para a parte da gramática não me ajudou muito, porque eu já tinha aprendido a gramática no curso, né? Mas eu usei muito esse curso para treinar minha parte de conversação. Mas é o que eu comentei, assim, no começo você tem vergonha, você fala, mas eu vou falar tudo errado, será que vai me entender? Mas aí você percebe que o pessoal, assim, com uma exceção ou outra, sabe, eu nem consigo lembrar, assim, de situação constrangedora que eu passei na Alemanha, sabe, de uma pessoa, tipo, rir de mim, ou fingir que não tá entendendo, sabe? Eles entendem que você é estrangeiro e você está se esforçando, né? Então, com o tempo vai. Mas é claro que não é todo mundo que tem essa segurança, né? Que nem essa amiga que eu falei, que eu era o Google Translate dela lá. Ela tinha medo, sabe? Ela tinha pavor. Então, se você chegar e perguntar assim, tem alguém aqui que fala inglês? Você pode dar sorte de falar sim, você pode dar o azar de falar que não. Quando eu cheguei lá, por exemplo, que eu ainda estava com medo de falar em alemão, eu fui no correio, porque eu tive um problema com o correio lá, e aí eu cheguei e perguntei para um moço lá, já era um senhor de mais idade, assim, tem isso também, o pessoal mais novo encara de uma forma, o pessoal mais velho de outra, né? Então, ele era um senhor mais velho, assim, eu perguntei, você fala inglês, né? Perguntando em inglês. Ele nem falou nada, ele só olhou para mim e fez assim, ó. Entendeu? Tive que correr atrás com o alemão, porque senão o cara não ia querer falar comigo. Então, às vezes acontece, né? Mas você vai perdendo medo, sabe? Você percebe que, né? Você se faz entender, ótimo. Sim, eu também queria só complementar um pouquinho, porque a minha pesquisa no Canadá estava bem segura com relação ao inglês, na verdade, acreditando que tudo seria em inglês. Chegando lá, a parte de Quebec, que é a Universidade de Laval, ela é a parte francesa. Então, eu cheguei e já é 90%, 95% francês e 5% inglês. Então, esse também foi um desafio muito grande. O meu tutor lá na universidade, ele conversava em inglês, porém também na cidade, minha convivência social, assim, ela foi bem afetada no início, porque eu só sabia falar bonjour, só também. Então, foi uma dificuldade muito grande, mas foi um desafio, assim, se vira, né, porque eu estaria 4 meses lá, quem tem boca vai a Roma, né, que o pessoal fala.
Então, você corre atrás, eu comecei a fazer umas aulas práticas, assim, só conversação, então eu fiquei analfabeta em francês, porém, eu conseguia me comunicar. Então, isso foi um dos pontos fortes, assim, positivos que eu tive dessa viagem também, apesar do primeiro mês ser bem difícil, só me comunicar com mímicas, né, e o pessoal que é mais da França, eles são um pouco mais frios, então eu chegava perguntando em inglês, já não era tão bem vista. E uma palavrinha que você falava com licença em francês, eles já viam com bons olhos também, com o seu esforço, sabe? Que nem a Bruna falou. Eles admiram o seu esforço em tentar se comunicar. Então, acho que, assim, são desafios de todos os países. Dá medo, sim, nós temos inseguranças, mas a gente tem que se virar na hora. E é um desafio que, se você vai ver depois, vai ser muito válido para a sua vida. Então, vai que vai. Bom, obrigada, viu, gente? Eu acho que agora a professora Vera conseguiu se conectar no celular. Está mutada, professora. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Não sei o que está acontecendo. Não, gente, é que eu vou ter que sair por causa da minha vista. A professora já é velhinha, chega essa hora eu não aguento mais usar o celular. Até queria, sou velhinha mesmo, vou ganhar um netinho daqui 2 meses, estou super feliz. Mas eu estou muito feliz de ver vocês aqui, né? Super orgulhosa de vocês, eu acho que vocês são fantásticas. Até queria falar um pouquinho assim, porque a minha trajetória foi ainda um pouquinho diferente da de vocês. Eu não só fui a única menina, como no 2º ano eu fiquei grávida, né? Eu casei, tive a minha filha foi na minha formatura, ela já tinha 5 anos, e muita coisa mudou mesmo, porque assim, os meus colegas achavam que eu não ia passar nem do 3º ano, né? Eles riam, faziam brincadeiras, mas eu nunca deixei me abater por causa disso, muito pelo contrário, e eu fico feliz de ver que ao longo desse período, né, minha filha já fez 35 anos, muita coisa mudou. Na minha época, nem se falava em brigar por creche, né? Que era uma coisa que teria me ajudado bastante, mas nem tinha essa discussão. Mas o que eu vim para falar mesmo, assim, é que hoje eu estou como coordenadora, né? E eu fiquei contente porque eu fiz um novo projeto de curso, o curso vai ser avaliado no começo do ano que vem, e, por exemplo, essas soft skills são muito importantes, né? Saiu para escrever esse projeto, eu li uma reportagem na Folha, que no último que no último Fórum Econômico Mundial, eles fizeram um estudo, sempre que tem esse Fórum Econômico Mundial, eles fazem um estudo sobre o futuro do trabalho, o que é demandado para o trabalho nos próximos anos. E o ano passado, eles fizeram um documento, e aí eles fazem um levantamento das habilidades mais exigidas, mais carentes para cada um dos países participantes. Então, para o Brasil, uma coisa que foi chamada bastante atenção, que me chamou atenção, foi a resiliência, né? Então, entre outros, se vocês quiserem, eu até posso mandar aí para a SAEM esse Future of Work, que eu acho que isso é uma coisa que é mais típica das mulheres mesmo aqui no Brasil, né? É uma coisa que a gente ainda precisa aprender, mas a gente é bem mais resiliente, pelo que eu vejo. Por incrível que pareça, eu observo nas alunas, vendo vocês falando, que a gente é muito mais resiliente. Para mim, 2 coisas me incomodam, nunca tive alguma coisa assim, no trabalho, pelo menos, que eu sofresse por causa de machismo de alguma maneira, porque aqui no Brasil a coisa é bem sutil, né? Então, essa experiência de ir para fora, para mim, que poderia ser mãe de qualquer uma de vocês, eu sempre tinha falado que no Brasil não tinha machismo. Agora, quando eu fui trabalhar fora e que eu vi como que era, aí eu comecei a observar como a gente é machista, né? E era incrível, porque eu fui para a Bélgica com 50 anos, eu fiz 50 anos quando eu estava na Bélgica, sozinha, né? E uma coisa que eu achava incrível e que me incomoda aqui é quando os colegas,
não só do trabalho, mas de outros lugares, conversam comigo como se eu fosse uma débil mental, como se eu tivesse algum problema cognitivo. Não sei também se é porque eu sou loira. Dá vontade de falar, eu sei isso, você não precisa me dizer, né? Ninguém precisa falar explicando direitinho, bonitinho, não precisa. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E quando eu cheguei na Bélgica, eu vi que as meninas eram tratadas de uma maneira totalmente diferente. E, por exemplo, eu tentava explicar, porque lá, assim, por exemplo, na Feira Livre, uma vez o senhor falou, eu fui na Copa do Mundo no Brasil, e no Brasil só tem prostituta, né? Eu falei, meu senhor, a senhora acha que eu tenho cara de prostituta? Ele falou, não, a senhora não. Eu falei, se eu fosse prostituta, o lugar que eu ia realmente era para a Copa do Mundo, né? Era ali que eu ia ganhar mais dinheiro. Enfim, teve essas coisas, mas no trabalho não. Agora, eu tentava explicar, porque eles achavam que aqui a gente saía, era muito mais aberta, que todo mundo saía de mini saia, e que as roupas... E não é, lá é muito mais do que aqui. As meninas usam muito mais saia curtinha. Tinha um senhor que tinha devia ter entre 65 e 70 anos, que eu nunca conversei com ele, mas ele só andava com vestido bandagem, mas ele não tinha jeito feminino. Mas ele usava daquele jeito. Então, assim, isso eu vi que no Brasil é muito mais rigoroso do que lá. Embora todo mundo que vê o carnaval, na televisão tal, tudo, acho que a gente é muito mais liberal, mas não é. Tá? Mas, por isso que eu acho que vale essa experiência lá fora. Todo mundo me tratava, o meu supervisor, que inclusive era 4 meses mais novo que eu, e as meninas, todo mundo era de igual para igual. Ninguém queria te bajular e nem te diminuir. Né? Agora, outra coisa que incomoda, aqui no Brasil principalmente, é essa forma de que a coisa é bem sutil, sabe? Olha, você, que eu já estou em outra fase. Não, você pode, desde que todos os homens já tenham galgado aqueles andares, etc, etc. Então, às vezes eu sinto um pouco isso, mas nada é muito explícito, né? Mas vejo que para vocês esse problema já está muito mais resolvido. Mas, enfim, o que foi mais gostoso foi ver, né, as meninas, a Thalita, a Thaís, a Karen e a Bruna. A Bruna trabalhou comigo, acho que foi bastante legal, ela é fantástica. A Karen parece outra pessoa falando, porque ela era super quietinha, tímida, que dava vontade, às vezes, de abraçá-la na aula, porque parecia que ela ia desmanchar, quebrar, né? E agora ela fala com tanta desenvoltura, eu fico contente com isso. Tá? Obrigada. Meninas, um beijão. Essas coisas que vocês colocaram que são problemas, mudaram, tá? Hoje está tendo uma substituição gradual do número de disciplinas optativas por eletivas, e, além disso, todas as atividades curriculares, elas estão gradualmente, né, passando a ser 30% do currículo da carga horária dos alunos. Tá? Então, tudo conta hoje. A Baja, etc., atividades de iniciação científica, disciplinas feitas em outros cursos. Por exemplo, antes de entrar aqui, eu estou participando de uma disciplina em conjunto com a Técnica Federal de Ponta Grossa, que é uma disciplina onde vários projetos com várias empresas são colocadas, né, para resolver problemas, etc., problemas de indústria 4.0, tem um aluno nosso fazendo, e isso conta crédito. Então, assim, estou contente de saber que a gente está indo para o lado correto. E, eventualmente, se vocês vierem a São Carlos, quero deixar aqui o convite para vocês virem nos visitar, tá? A gente tinha planejado fazer uma super festa em 2020, porque estava completando 10 anos, né? Eu e o Tony, a gente estava organizando, aí veio a pandemia. Mas assim que acabar a pandemia, eu já deixo aqui convidado, nós vamos fazer essa festa, tá bom? Beijos, meninas. Eu tenho o meu Facebook lá, quando o meu netinho nasceu, eu deixo a foto lá, tá bom? Combinado, Parabéns. professora. Obrigada, viu? E parabéns. Abraço, Obrigada, queridas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
Gente, eu vou, então, encerrando o evento. Queria agradecer muito a presença de todos, muito mesmo. Fiquei muito contente que esse evento aconteceu. E queria dar uns avisos para quem assistiu o evento, dar um feedback. Mandaram um formulário aqui no chat, eu vou mandar de novo. Alguém manda de novo, alguém da SAEM. E amanhã a gente vai lançar um formulário de satisfação, e é muito bom que todos deem um feedback geral também sobre a nossa atuação, para que a gente possa cada vez crescer mais e melhorar. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Bom, gente, foi muito sensacional ouvir todos vocês, e muito obrigada mesmo por ter topado estar aqui com a gente. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Eu me senti tão importante sendo convidada. Falei, nossa, eu sou uma pessoa relevante. Não, eu agradeço vocês pela atenção, assim, por dar a oportunidade para a gente de passar um pouco, né, do que a gente sabe. A gente já teve no lugar de vocês, né, às vezes querendo saber, querendo procurar alguma coisa assim, então ter alguém falando assim é bem legal, né. E Feliz Dia das Mulheres. Parabéns para todas vocês, para nós. Feliz Dia das Mulheres para vocês, que eu também não falei lá no começo, e eu fico super feliz de participar, e eu acho que é o mesmo sentimento das outras meninas, porque na época que eu estava, né, a gente estava na idade de vocês aí, na época de vocês, a gente não tinha quem orientar, assim, né, nosso curso era novo, a Bruna, por exemplo, era, né, primeira turma, as nossas da 011, 012 primeiras turmas, então eu fico à disposição para conversar com vocês. Eu acho que a gente tem várias oportunidades dentro do curso, e falando com a professora Vera, ela já me falou, né, já deu, né, a ideia de várias coisas novas, então fico feliz, porque eu, né, tinha opinião realmente que a estrutura do curso era muito mais travada para muito teoria, então fico feliz de ver que ela está colocando essas, né, as soft skills que a gente falou, que são importantes para o mercado de trabalho, e quero continuar contribuindo, porque eu acho sim que tem, né, a gente trabalhando em empresa, tem que ter muito mais aproximação de universidade com empresas, né, a gente consegue sugar aí os talentos que a gente tem nas universidades, para muita coisa que a gente tem legal na empresa, então é uma troca. Então eu fico à disposição, se vocês quiserem contatar no LinkedIn para conversar, o pessoal que tem mais dúvida técnica, né, muito mais específico de empresa, essas coisas, eu fico à disposição para conversar com vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Sim, eu também queria agradecer aí pelo convite, parabenizar a SAEM pelo evento. Foi muito bom essa troca de informações, experiências, né? E como as meninas também falaram, era uma incerteza para a gente da 010, 011, 012, como o mercado ia receber, né? Engenheiros de materiais e manufatura. A primeira turma, a segunda turma, então também estou aberta a perguntas, quem quiser saber mais também da minha carreira, tanto de pesquisa quanto lá na Toyota, que também é igual a Thaís, né? O setor industrial também é fantástico. Quem gosta também tem muitas oportunidades. Então, também tem meu LinkedIn lá no site da SAEM, que o pessoal publicou, e também estou aberta a qualquer dúvida. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, também faço das palavras das meninas as minhas. É uma honra ter sido convidada. Como a Bruna falou, a gente fica se sentindo feliz por estar sendo relevante, por poder dividir um pouquinho do que a gente aprendeu. Então, também fiquei muito feliz por ser convidada. Parabéns pelo evento, pessoal. Acho que essas iniciativas são muito legais, de terem pessoas se dispondo a fazê-las, né? Porque é como a gente está conversando aqui. Às vezes é uma conversa dessas que abre caminho para uma ideia, enfim, para tanta coisa, né? Então, eu acho muito legal participar e agradeço o convite e o tempo, né, por estar compartilhando esse tempo aqui com vocês hoje. Bom, obrigada mesmo, viu, gente?